Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilinho? Espero que estejam bem, espero que estejam em casa, se cuidando, tá? Vamos hoje, pessoal, tratar de mais uma matéria, né? Considerando aí, então, que nós tratamos na nossa última videoaula sobre ação trabalhista, hoje vamos falar sobre processo e procedimento. Na verdade, primeiro, pessoal, nós vamos falar sobre processo e depois sobre procedimento. Tá bem? Vou dividir aí em dois vídeos, tá certo? Deixa eu disponibilizar aqui com vocês, pessoal, deixa eu fazer a divulgação do... Aqui, deixa eu fazer a divulgação, então, pessoal, compartilhar, na verdade, com vocês a tela, tá? Deixa eu me postar aqui no cantinho para não atrapalhar ninguém, certo? Eu vou ficar só falando aqui de longe, ok? E vamos falar, então, pessoal, sobre processo e procedimento. Pois bem, pessoal, o que nós temos que falar aí sobre o aspecto do processo e do procedimento? Bom, vocês lembram, pessoal, que a gente já falou sobre jurisdição, né? Já falamos, pessoal, sobre a jurisdição, falamos sobre a ação, tá? E aí, o que nós temos, pessoal, para tratar, para relembrar, melhor dizendo, né? Então, antes da gente falar de competência, pessoal, a gente falou sobre a jurisdição, que a jurisdição é o poder, dever, função que o Estado, pessoal, na verdade é o poder, a função e, obviamente, o dever que o Estado tem de dizer o direito. Tá? Na verdade, é aquela história, é a potestade, né? Só o Estado pode dizer o direito. Por quê? Porque ele tem o monopólio da violência, o monopólio da força. Tá? Da mesma forma, pessoal, somente, ou melhor dizendo, da mesma forma, o Estado ele tem a obrigação de dizer o direito. Isso é jurisdição, certo? Muito bem. Agora, também, pessoal, na aula passada, né, depois nós falamos de competência, né, depois da jurisdição, e na aula passada, pessoal, eu fiz inclusive no slide, né, tinha um diagramazinho ali, onde nós tínhamos de um lado a ação, nós tínhamos do outro a jurisdição. Tá? A ação, pessoal, é o direito do jurisdicionado, qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, vir a juízo, pessoal, vir perante o Estado, exigir, então, pessoal, a jurisdição, exigir que o Estado preste a jurisdição. Bem? Tranquilo? Muito bem. Mas e aí, pessoal, nesse contexto, o que é o processo, pessoal? Então, nós temos ali, pessoal, na parte inicial do nosso slide, nós temos ali, pessoal, né, o processo ele é o caminho para a solução do conflito submetido à jurisdição. Ou seja, pessoal, o que nós temos nesse caso, então? A ação é o direito do jurisdicionado. A jurisdição é o poder do Estado. O processo, pessoal, é o caminho que liga o direito do jurisdicionado ao poder, função, dever do Estado. Bem? Tranquilo, pessoal? Então, nós sempre temos que lembrar, pessoal, a gente acaba não dando muita atenção, né, para esses conceitos, mas esses conceitos são fundamentais para entender o processo, pessoal. Né? Tanto o processo civil quanto o processo do trabalho. Os dois têm a mesma formação, poderíamos dizer assim, pessoal, a mesma origem. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, processo é o caminho, pessoal. Deixa eu só aproveitar, pessoal, né? No próximo slide, na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre procedimento, certo? Bom, o procedimento, pessoal, né? Deixa eu só observar com vocês que o procedimento, ele é a forma do caminho, tá? Então, se o caminho é mais ondulado, né? Se o caminho ele é em zigue-zague, se o caminho ele é mais arredondado, é um caminho de pedras, um caminho de cascalho, um caminho de espinhos, tá? Ou seja, o processo, pessoal, é o instrumento, certo? O procedimento é a forma do instrumento, ok? Eu gosto geralmente de contar uma piada, pessoal, geralmente minhas piadas são sem graças, mas obviamente essa é uma piada, pessoal, que eu sempre conto, né? Que eu, dias atrás, na verdade não faz tantos dias atrás, faz um bom tempo, né? Eu precisava pegar um quadro na parede lá de casa, tá? E aí eu peguei o quadro, tá? Na verdade eu peguei primeiro o prego, certo? E aí peguei um sapato, tá bem? Peguei um sapato para pregar o prego. Estou utilizando o instrumento correto, pessoal? Não.
O processo, pessoal, é pregar o prego, tá? Agora, obviamente, pessoal, não estou utilizando o instrumento adequado, eu deveria utilizar um martelo, tá bem? Então, observem, pessoal, processo, tá? É literalmente o caminho, tá? Pregar o prego na parede, certo? O procedimento é o instrumento. Qual o instrumento adequado para atingir aquela finalidade que eu pretendo, tá certo? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, o processo é o caminho. Aqui, pessoal, eu coloquei, né, no slide 2 conceitos, né, que são trazidos, pessoal, pelo Carlos Henrique Bezerra Leite, um mais amplo e outro, pessoal, mais restrito. O conceito, pessoal, mais amplo, né, diz que o processo é o instrumento para a composição dos litígios que emergem da vida em sociedade. Tá? E o estreito, pessoal, ou melhor dizendo, o estrito, que o processo é o conjunto de atos processuais, né, por isso, obviamente, pessoal, procedimento, conjunto de atos processuais, que se coordenam e se desenvolvem desde o ajuizamento da ação até o cumprimento ou execução da sentença, para que o Estado juiz cumpra a sua obrigação, que é entregar a prestação jurisdicional. Bem? Então, pessoal, um conceito um pouquinho mais longo, obviamente um conceito um pouquinho mais trabalhado, né, por Carlos Henrique Bezerra Leite. Certo? Tranquilinho aqui, pessoal? Vamos à frente, então. Olha só, pessoal, sobre as teorias, né, que tratam... Opa, passei aqui, voltando. Sobre as teorias, pessoal, que tratam sobre o processo, nós temos, então, pessoal, 3 teorias. As 2 primeiras, pessoal, elas não são muito aplicadas. Na verdade, a teoria contratualista, que é a primeira delas, pessoal, não é nem um pouco aplicada. Tá? Na verdade, nenhum doutrinador, pessoal, adota mais essa teoria. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, essa teoria, ela defendia que o processo, ele era, na verdade, pessoal, um contrato. Imaginem vocês, pessoal, autor e réu, né, produzindo ali um contrato, ou, na verdade, assinando um contrato para levarem isso ao Poder Judiciário. Óbvio, pessoal, que um processo não é uma relação contratual. O réu, pessoal, ele não vai exatamente, pessoal, dar o seu aceite para que o processo seja distribuído perante o Estado juiz, para que o processo, ou melhor dizendo, para que a ação seja distribuída perante o Estado juiz e que o processo venha a existir, tá bem? Nós vamos observar mais adiante, pessoal, nos próximos slides, que o processo ele tem pressupostos, tá? Ou seja, eu preciso cumprir determinados pressupostos para que o processo exista. Mas isso não quer dizer, pessoal, que ele tem característica contratual. Ele não é um contrato. Ele é, literalmente, pessoal, né, já vou antecipando aí, pessoal, uma relação jurídica. Tá bem? Muito bem, pessoal. E no tocante, indicando aqui, pessoal, no tocante à situação jurídica, teoria da situação jurídica. Veja bem, pessoal, a teoria da situação jurídica, ela determinava, ou pelo menos é o seu conceito, que o processo era decorrente de uma situação, de um fato jurídico, que então, pessoal, levava, né, a apresentar o autor frente ao Estado juiz em face do réu. Tá? Obviamente, também, pessoal, essa teoria não serve para explicar a natureza jurídica do processo. Por quê, pessoal? Porque o processo não é uma situação jurídica. O processo não é uma consequência, pessoal, de atos desligados da vontade humana. Não. O processo, pessoal, ele não é fruto de fatos jurídicos. O processo ele é fruto, pessoal, de atos jurídicos. Ou seja, atos, pessoal, que tem como fundo, digamos assim, a vontade de uma das partes, a vontade do autor. Eu, obviamente, pessoal, quando eu exerci o meu direito de ação, tá, perante o Estado juiz, tá, eu fui lá, pessoal, e ajuizei uma reclamação trabalhista, ok? O Estado juiz, pessoal, ao determinar a citação do réu, nós temos, então, a formação do processo. Formação não é o processo, pessoal, portanto, ele não é uma situação jurídica, tá? Uma situação jurídica que, enfim, vem do além. Não, ele é literalmente, pessoal, fruto da vontade de uma das partes, que é o autor. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Então, por isso, pessoal, o processo, ele, na verdade, é uma relação jurídica. Tá? Então, ele não é, pessoal, nenhum contrato, porque ele não depende do aceite do réu. Tá?
E também, pessoal, ele não é uma situação jurídica porque ele não decorre de fatos jurídicos. Então, ele é literalmente, pessoal, uma relação jurídica porque decorre, pessoal, de atos jurídicos, né, obviamente praticados pelo autor, que então, pessoal, vão definir aí a sua relação com o Estado juiz e também com o réu, tá bem? E aí, pessoal, falando um pouquinho sobre essa relação jurídica, eu quero que vocês observem aqui esta gravura, né, que eu coloquei no slide, aonde eu tenho, pessoal, o autor, ou no processo de trabalho também chamado de reclamante, que ele literalmente, pessoal, ele vai direcionar, né, poderíamos dizer assim, pessoal, ele vai, deixa eu colocar aqui uma canetinha, ele vai direcionar, marca texto aqui, pessoal, ele vai direcionar a sua demanda, opa, peraí, voltando, direcionar a sua demanda, pessoal, para com o Estado juiz, tá? Então, na verdade, pessoal, lembrando, né, sempre que o autor reclamante, ele ajuiza a sua ação contra o Estado juiz, e esta barrinha aqui, pessoal, explica, né, que a ação ela é ajuizada em face do réu. Isso aqui, pessoal, né, essa gravurinha parece uma sala de audiência, né? O autor ajuiza o processo, né, exige do Estado juiz a prestação jurisdicional, e o Estado juiz, então, pessoal, manda citar o réu para que o réu venha ao processo e, então, pessoal, se defenda, né, apresente a sua resposta. Tá? Então, muito cuidado, pessoal. A ação ela é ajuizada, pessoal, contra o Estado juiz, em face do réu, tá? E aí, obviamente, pessoal, o Estado juiz é que vai trazer o réu para dentro do processo. Tá bem? Então, pessoal, por isso, né, o que nós temos aqui é uma relação jurídica triangular. Não é contrato, pessoal. É uma relação jurídica triangular. O autor com o Estado juiz e o Estado juiz com o réu. Belezinha? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem. Tá? Algumas dúvidas, se houver dúvidas, né, por favor, pessoal, o nosso WhatsApp está à disposição sempre, né? Lembrando bem. Prosseguindo, pessoal, tá? Esta relação jurídica ela vai possuir determinados pressupostos processuais. Ou seja, pessoal, é necessário que se observe, né, determinados pressupostos, né, de natureza tanto de existência quanto de natureza de validade. Tá? E aí vocês têm que lembrar, pessoal, né? Eu sempre digo, pessoal, que aquelas matérias propedêuticas lá do início da faculdade, elas não são à toa. Tá? Lá na teoria geral do direito, possivelmente, pessoal, vocês estudaram, né, os chamados planos, o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Tá? E olha só, pessoal, no processo isso também vai ser observado. Tá? Por quê, pessoal? Então, o plano da existência. Tá? O plano da existência, pessoal, obviamente, para existir uma relação jurídica, pessoal, precisa cumprir determinados pressupostos. Tá? Ou seja, são pressupostos que permitem, pessoal, né, que aquela, deixa eu sublinhar aqui, pessoal, né, existência, pressupostos elementos, né, imprescindíveis, pessoal, que obviamente, né, determinam que aquela relação vai existir. Tá? Existindo, pessoal, eu preciso verificar se aquela relação tem validade. E como que eu vou verificar, pessoal, se aquela relação tem validade? A partir, obviamente, pessoal, de elementos que vão conferir, né, uma validade, que vão conferir, pessoal, né, um desenvolver válido e regular para esta relação jurídica. Tá certo? Tranquilinho, pessoal? Muito bem. Esses elementos, pessoal, né, da existência e validade do processo, né, são pressupostos processuais de existência e validade, eles se encontram, pessoal, no artigo 455 e também no artigo 337 do CPC. A inexistência, pessoal, desculpa, 335 não, 337. E a inexistência, pessoal, de algum desses elementos vai determinar, então, que o processo seja extinto sem resolução de mérito, pessoal, a resolução de mérito, ou, eventualmente, pessoal, o juiz poderá tomar alguma medida para regularizar nos casos de validade, pessoal. O juiz pode buscar aí pleitear a regularização
pleitear, não. O juiz ele vai determinar a regularização. Tá? O juiz não pleiteia nada. Né? O juiz ele determina a regularização. Tá bem? Se eventualmente não for possível a regularização, pessoal, aí sim nós temos a extinção sem resolução de mérito. Tá bem? Ou seja, eu não consigo discutir mérito nesse processo. Muito bem, pessoal. Vamos à frente. Tá? Olha só. No tocante, pessoal, então, aos processos, aos pressupostos de existência, nós temos 3 pressupostos, tá? Como eu falei ali atrás, pessoal, nós temos aqui 3 pressupostos que vão literalmente, pessoal, fazer com que o processo exista. Ou seja, são pressupostos que acabam determinando, pessoal, acabam definindo, né, se o processo existe ou não. Ok? Tranquilo? Muito bem. Ou seja, ele vai ter, para existir no plano fático, ele vai ter que cumprir estes elementos. Tá? Então, olha só, pessoal. Primeiro, petição inicial. Tá? É importante, pessoal, recordar que quando nós falávamos dos princípios, e aí olha só, pessoal, como toda matéria ela está interligada. Né? São questões que eu já expliquei, que eu já comentei com vocês quando nós falávamos, ainda quando nós estávamos com as aulas presenciais, lá no tocante aos princípios. Princípio da demanda ou do dispositivo, certo? O juiz do trabalho, pessoal, ele jamais, via de regra, né, jamais, pessoal, ele vai atuar se ele não for provocado. Nós, recordem-se, pessoal, né, que quando nós falávamos do princípio da demanda ou do dispositivo, nós falamos de 3 exceções. Tá? Nós falamos do dissídio coletivo de greve, nós falamos da reclamatória de ofício, né, aquela reclamatória, pessoal, para reconhecimento de vínculo de emprego constatado por autoridade fiscal do Ministério do Trabalho ou da fiscalização do trabalho, e também, pessoal, da execução trabalhista, certo? A execução do processo de trabalho, que pode se iniciar sem que o réu sem que o autor, sem que o exequente, né, tome a iniciativa. O juiz pode dar início, tá? Pois bem, salvo, pessoal, essas exceções, sempre, pessoal, vou precisar de uma petição inicial. E eu não estou falando ainda, pessoal, de petição inicial apta. Eu estou falando, pessoal, literalmente de petição inicial, ou seja, provocação do Poder Judiciário. Ok? Então, para que exista processo, pessoal, eu preciso de uma ação do autor. Tá? Esta ação, pessoal, ela é instrumentalizada pela petição inicial. Então, muito cuidado, pessoal, olha só. Tá? Para não confundir os conceitos, né? A ação, pessoal, é um direito do autor, certo? A petição inicial é o instrumento, né, do autor para provocar, para veicular efetivamente a sua ação. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Tá? Prosseguindo. Jurisdição, pessoal. Né? A jurisdição, pessoal, é literalmente, né, é exercida, então, por um juiz em nome do Estado. Tá? A jurisdição, pessoal, ela, poderíamos dizer, né, é o poder do Estado de dizer o direito, mas aqui, pessoal, nós temos que visualizar se nós estamos perante um juiz, né, uma pessoa que tenha efetivamente esse poder dado pelo Estado. Né? O juiz fez concurso, pessoal, né, de prova e títulos, está devidamente credenciado pelo tribunal, né, para atuar, está investido pelo tribunal para atuar, né, ou não. Se não, obviamente, é um juiz aposentado. Um juiz aposentado tem jurisdição. Por quê? Porque ele já foi para aposentadoria. E, literalmente, o pessoal já não tem mais jurisdição para atuar, por mais que ele ainda seja, ele possa ser considerado como magistrado, pessoal. Obviamente, sempre foi magistrado, mas hoje está aposentado, não tem mais jurisdição. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Sem jurisdição, não existe processo. Então, o nosso ordenamento jurídico, pessoal, ele não compreende, ele não recepciona, ele não alberga, pessoal, tribunais de exceção, ou qualquer hipótese, pessoal, de manifestação de juízos de exceção. Tá bem? No tocante, pessoal, a citação. O que é a citação, pessoal? Também, o terceiro e último elemento aqui no tocante aos pressupostos de existência, pessoal, e é fundamental para a existência do processo. Deixa eu puxar aqui para cima o meu vídeo aqui. Tá?
Por quê, pessoal? Porque, obviamente, a citação é o momento pelo qual o juiz determina, né, que o réu ele vai vir para o processo. Tá? Então, literalmente, pessoal, né, para que o processo exista, é necessário que o Estado convoque o réu, pessoal. Veja bem, pessoal, aqui nós temos que tomar um certo cuidado. Tá? O que é exatamente a citação, pessoal? Nós não estamos falando aqui de citação válida. A citação aqui, pessoal, é o ato jurídico do juiz de determinar a convocação do réu, a comunicação e convocação do réu, certo? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Por quê? Eu não vou aqui, pessoal, para exigir que o processo exista, tá? Eu não vou exigir, pessoal, que a citação seja válida. Basta simplesmente que o Estado determine a convocação do réu, tá? E que, pessoal, seja através de oficial de justiça, seja através de uma notificação postal, seja através, pessoal, de edital, o Estado, então, tente notificar o réu, tá bem? Então, a partir do momento, pessoal, que eu tenho a tentativa de citação, automaticamente, pessoal, já tenho processo, tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito cuidado, né? Excepciona, pessoal, as regras do artigo 132 do CPC, que lá no 132, pessoal, existem algumas possibilidades, tá? São hipóteses, pessoal, que permitem ao juiz julgar o processo liminarmente, tá? E você vai dizer o seguinte, como assim, Matheus? Veja bem, pessoal, se o juiz, ele pega a petição inicial, né? Olha a petição inicial, e ele verifica, não, mas espera aí, esse processo aqui é improcedente, tá? Não é possível, a parte não é legítima, certo? A parte é manifestamente ilegítima. O processo ele vai contra decisões de recursos repetitivos dos tribunais superiores. O processo ele vai contra uma decisão, uma súmula vinculante do STF. Tá? Ou seja, pessoal, o processo é manifestamente improcedente. Nesse caso, pessoal, o juiz, inclusive o juiz do trabalho, em que pese no trabalho, pessoal, é muito mais raro essas possibilidades, mas o juiz, pessoal, pode liminarmente julgar improcedente o processo. Tá? Aí nós não teremos a oportunidade da citação. Mas vejam, pessoal, neste caso é uma exceção, assim como tem exceções lá para a petição inicial, tem também aqui, pessoal, para a citação. Tá bem? Aí nós vamos ter processo, mesmo sem que exista aí efetivamente, pessoal, a citação. Tá? Tranquilinho aqui, pessoal? Beleza? Muito bem. Vamos à frente, então. Tá? Além dos pressupostos de existência, pessoal, nós temos os chamados pressupostos de validade. Aqui, pessoal. Acabei não pintando ali no momento do slide, deixa eu pintar agora. Olha aqui, ó, pressupostos, pessoal, de validade. Por quê, pessoal? Obviamente, além de existir, pessoal, é absolutamente natural que nós tenhamos, pessoal, a ideia, né, de que aquele processo, pessoal, possa surtir efeitos. E esse processo só pode surtir efeitos, pessoal, se ele tiver validade. Tá? Nós não estamos falando, pessoal, de eficácia. Tá? Nós estamos falando de efeitos. Eficácia, pessoal, obviamente, é quando o processo vai ter efetividade lá no final, lá da execução. Tá? E já é outro aspecto jurídico desse, digamos assim, desse contexto, né, que é o processo. Tá bem? Aqui nós estamos falando, pessoal, de validade. É capaz de gerar efeitos? Tá? Sim, é. Por quê? Porque é válido. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. E no tocante, pessoal, à validade, eu quero observar com vocês a subdivisão, pessoal, dos chamados pressupostos processuais de validade em duas hipóteses. Tá? Primeiro, pessoal, nos chamados pressupostos positivos, tá? E depois, mais adiante, pessoal, eu vou falar dos pressupostos negativos, certo? Os pressupostos positivos, pessoal, vamos voltar aqui, são aqueles que precisam estar presentes no processo, ou seja, que eles precisam ser constatados pelo juiz. Se eles não forem constatados, literalmente, pessoal, o processo ele pende de alguma de alguma irregularidade, tá? Ou seja, existe alguma irregularidade pendente e o juiz precisa, então, pessoal, determinar a regularização
daquele pressuposto. Tá bem? Tranquilo? Olha só, pessoal, o que nós temos então? Primeiro, tá? Como pressuposto processual de validade positivo. Petição inicial e aí petição inicial apta. Tá? Veja bem, pessoal, o que nós temos com relação à petição inicial apta? Ali nos pressupostos de existência, nós falávamos em petição inicial, ou seja, provocação do juízo. Não importando, pessoal, se ela era apta ou não. Nós estávamos falando de provocação, tá certo? Agora, pessoal, nós precisamos observar a petição inicial apta, tá? Ou seja, uma petição inicial, pessoal, que ela cumpra com aqueles requisitos, podem anotar aí, pessoal, né? Do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, 319 do CPC, e que, obviamente, pessoal, não vai infringir, ou não vai se enquadrar, melhor dizendo, em nenhuma das regras do artigo 330, tá? Que fala lá, pessoal, sobre as possibilidades de indeferimento da petição inicial, tá bem? Lembrem que o juiz, pessoal, ele pode indeferir a petição inicial. Cuidado, tá? Deixa eu fazer uma diferença aqui já, pessoal. Ó, aproveitando que faz pouco tempo que eu falei sobre isso, tá? Nesse mesmo vídeo, nesse mesmo canal, tá? Olha só, vamos voltar aqui o slidezinho, ó. Indeferimento liminar indeferimento, pessoal. Indeferimento liminar da petição inicial não diz respeito, pessoal, a indeferimento liminar do processo, pessoal. Tá? Por quê? Porque, obviamente, aqui, pessoal, o juiz, nessa hipótese aqui, ó, tá, que é uma exceção da citação como um elemento, como um pressuposto de existência, aqui, pessoal, nós estamos falando de uma situação onde o juiz está julgando mérito. Ele está dizendo que essa ação é improcedente. Tá? Aqui, pessoal, na petição inicial apta, se a petição inicial não for apta, o juiz, pessoal, extingue o processo sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito, certo? Ele está indeferindo a petição inicial liminarmente. E aí, consequentemente, pessoal, se a parte autora quiser reformular a petição inicial, corrigir, né, a petição inicial, o pessoal pode ingressar com o processo novamente. Tá bem? Tranquilo? Então, muito cuidado, pessoal, com esse aspecto. Tá? São duas situações distintas, obviamente. Tá certo? Muito bem, pessoal. Tá? Já observei aqui, pessoal, eu preciso que a petição inicial, pessoal, tenha estrita observância, né, com as regras legais. Então, o artigo 840, parágrafo 1º, pessoal, 840, parágrafo 1º da CLT, 319 e 330 do CPC, certo? Muito bem. Como elemento processual de validade positivo, pessoal, nós temos também a competência do juízo. Tá? Competência. Veja bem, pessoal. Nós falamos no slide anterior, pessoal, sobre a jurisdição. Que o juiz, ou melhor dizendo, para existir processo eu preciso de jurisdição, que o juiz tem que ter jurisdição. Bom, para que o processo tenha validade, pessoal, nós precisamos observar que o juiz tenha competência. Tá? O que é exatamente, pessoal, a chamada competência? Tá? Competência, pessoal, aqui nós estamos falando da chamada competência material, competência ou competência funcional, certo? São as duas competências, pessoal, que acabam possibilitando, digamos assim, a nulidade do processo. Tá? Isso quer dizer, pessoal, literalmente, o juiz, para que ele possa efetivamente julgar um processo, pessoal, ele, além da jurisdição, ele precisa também, pessoal, né, ter competência para tanto. Lembrem quando nós falamos de competência, pessoal, um juiz do trabalho, ele não pode decidir, por exemplo, pessoal, sobre a separação de de um empregador e de uma empregada. Tá? Não é porque é um empregador e uma empregada que o juiz do trabalho é que vai decidir. Até, aliás, pessoal, né, eu sempre digo que o advogado trabalhista ele gosta de contar histórias, né, e algumas são verdade. Né, deixa eu subir aqui, pessoal, para não atrapalhar ali os inscritos. Certa feita, pessoal, eu juizei uma reclamação trabalhista de uma empregada, né, que era, obviamente, era casada, pessoal, com um empregador. Ou seja,
começaram uma empresa junto, mas num dado momento, pessoal, essa trabalhadora teve a carteira assinada, trabalhava com subordinação, né? Dentro da empresa trabalhava com subordinação ao marido, tá? E aí, consequentemente, pessoal, era uma relação de emprego, tá? Na relação, pessoal, no processo trabalhista, se discutiu apenas questões relativas ao seu contrato de trabalho, não relativas à sua separação, tá bem? A sua separação não, na verdade, o seu divórcio, tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, muito cuidado. Competência, competência imaterial, pessoal, ou funcional do juízo é uma dos pressupostos processuais de validade positiva, tá bem? Tranquilo? À frente, pessoal, tá? Nós temos ainda que observar também, pessoal, como pressupostos processuais de validade positivo, a capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória, pessoal? Como o próprio nome já diz, postular em juízo. Veja bem, pessoal, capacidade postular em juízo, nós precisamos observar aqui, fazer uma pequena diferença, tá? Por quê? Lá no processo civil, a capacidade postulatória, pessoal, decorre do artigo 103 do CPC, tá bem? Então, vocês sabem, pessoal, já estudaram isso lá no processo civil, que somente o advogado é que tem capacidade postulatória, certo? A parte que não esteja representada por advogado, pessoal, não vai ter capacidade postulatória, não pode pedir. Exceto naquela situação, pessoal, lá do juizado especial cível, né, até 20 salários mínimos. Tá bem? Muito bem. Agora, no processo do trabalho, pessoal, isso é diferente. Por quê? No processo do trabalho, pessoal, nós temos a regrinha do artigo 791 da CLT. Tá? E aí nós temos a figura do chamado jus postulandi. Repetindo, jus postulandi, certo? O jus postulandi, pessoal, né, em tradução literal, capacidade de postular. Então, no processo do trabalho, pessoal, o empregado, assim como o empregador, possui capacidade de postular. Capacidade, pessoal, de estar em juízo sem a representação do advogado. Que maravilha! E assim a gente consegue se livrar desses sanguessugas, desses advogados trabalhistas. Veja bem, né, pessoal? Tô brincando, óbvio, né? Se alguém tem parente advogado trabalhista, tô praticando auto-bullying comigo mesmo, tá? Então, veja bem, pessoal, né? No processo de trabalho, eu tenho o jus postulandi. O trabalhador, pessoal, ele pode se dirigir até a vara do trabalho e ajuizar a sua reclamação trabalhista. Assim como, pessoal, o réu, né, a partir do momento em que ele recebe uma citação, ele pode decidir, pessoal, pegar todos os documentos, enfim, e fazer a sua própria defesa, sem problema nenhum. Vai chegar até a Justiça do Trabalho e vai, então, apresentar em audiência, pessoal, a sua defesa, tá? Sem problema nenhum, sem qualquer auxílio de advogado. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Agora, pessoal, sobre esse aspecto do jus postulandi, peço, né, que vocês anotem aí, por favor, pessoal, a súmula 425 do TST. Por quê, pessoal? Essa súmula gosta de aparecer em recursos, tá? Ou melhor dizendo, em concursos, tá bem? No tocante, pessoal, a esta súmula, nós temos aqui, pessoal, uma limitação do chamado jus postulandi, tá bem? Então, olha só, no processo de trabalho, pessoal, o autor e o réu poderão, pessoal, né? Poderão, pessoal, literalmente... Deixa eu apagar aqui os slides, tá? Eles poderão, pessoal, literalmente demandar, tá? Sem o auxílio de advogado, tá? Poderão postular sem auxílio de advogado, mas, pessoal, nós temos algumas limitações aqui. Primeiro, pessoal, ação ou medida cautelar. Lembrando, pessoal, que já não existe mais ação cautelar, por isso que eu coloquei entre parênteses medida aqui, desde o novo CPC, pessoal. Desde as regras lá do artigo 300, né, do artigo 300 e seguintes do CPC, nós temos as chamadas medidas cautelares. Tá? Então, medida cautelar ou ação cautelar, mandado de segurança, ação rescisória e recursos no TST. Para essas 4 hipóteses, pessoal, de ações, né, para essas 4 hipóteses de manifestação das partes, de ato processual das partes, literalmente, pessoal, é necessário aí que a parte ela venha a nomear um advogado, tá? Então, se o autor, pessoal, protocolar um mandado de segurança, certo? Sem poderíamos dizer assim, pessoal, né? Sem
sem a representação do advogado, tá? Literalmente, pessoal, o seu mandado de segurança não vai ser recebido. Assim como, pessoal, né, se ele protocolar uma ação rescisória, né, fazendo uso do juspostulante, né, se o autor, enfim, ajuiza uma ação rescisória sem representação de advogado, a ação rescisória, pessoal, vai ser extinta sem julgamento do mérito. Por quê? Porque não tem representação de advogado. Tá? Recurso no TST, mesma coisa, não vai ser recebido. Tá bem? Para quem gosta, pessoal, daqueles, né, aqueles combinadinhos aí de concurso, pessoal, né, que nós temos, né, a palavra amar, né, ação cautelar, mandado de segurança, ação rescisória e recurso no TST. Isso nunca funciona comigo, eu sempre me perco, pessoal, não consigo me lembrar desses negócios. Mas, de qualquer modo, se para alguém serve, toca a ficha. Prosseguindo, pessoal, além da capacidade postulatória, temos também a chamada capacidade processual. Tá? O que é a capacidade processual? A capacidade processual, pessoal, se subdivide em dois aspectos. Primeiro, pessoal, capacidade de ser parte, tá? E a capacidade processual propriamente dita. Ou também, pessoal, a capacidade de estar em juízo. Tá? Eu costumo chamar de capacidade de estar em juízo. Olha só, nenhuma delas se confunde com a capacidade postulatória. Capacidade postulatória é a capacidade postular. Tá? A capacidade de ser parte, pessoal, quer dizer, toda e qualquer pessoa que nasce com vida tem capacidade de ser parte. Tá bem? Aliás, até mesmo, pessoal, nascituro, né, tem em alguns casos seu direito preservado, pessoal, e pode vir a ser parte. Tá bem? Tranquilo? Pois bem, pessoal. Aliás, até deixa eu só citar um pequeno exemplo aqui como capacidade de ser parte. Trabalhador estava prestando serviço, pessoal, para o empregador, morreu em um acidente de carro. Morreu. Em um acidente de carro, pessoal. O que aconteceu? Até uma situação, pessoal, bem chata, né? A esposa do empregado estava grávida de 5 meses. Certo? Ou seja, o filho não conheceu o pai, né? Não vai conhecer o pai, certo? Porque o pai morreu trabalhando. Nesse caso, pessoal, o processo de trabalho também preserva o direito do nascituro, com certeza. Tá? Aí nós temos aquela situação, pessoal, lá no dano moral, acho que cheguei a contar essa história para vocês no vídeo anterior. Tá? O dano moral, pessoal, reflexo, tá? Aqui, ó, capacidade de ser parte. Aquele jovem, ou melhor dizendo, pessoal, aquele bebê que ainda está para nascer, ele tem os seus direitos preservados, certo? Então, mesmo, pessoal, antes, né, dele nascer, ele já teve um direito violado, que é o direito de conhecer o seu próprio pai, já sofreu um dano moral reflexo. Tranquilo? Belezinha? Muito bem, pessoal. Então, capacidade para ser parte, até mesmo sendo nascituro. Tá? E capacidade processual propriamente dita, pessoal, capacidade de estar em juízo. Capacidade de estar em juízo, pessoal, ela prescinde da chamada capacidade civil. Tá? Capacidade para os atos da vida civil. Ou seja, pessoal, se eventualmente nós estamos falando de um jovem, pessoal, menor de 16 anos, ele precisa estar representado pelos pais. Se nós estamos falando, pessoal, de um jovem que possui de 16 a 18 anos, ele precisa estar assistido pelos pais para estar em juízo. Tá? E se eventualmente estamos falando, pessoal, de um jovem que possui mais de 18 anos, aí o jovem, pessoal, tem absoluta, plena capacidade para ser parte, possui plena capacidade, pessoal, para estar em juízo. Tá bem? Tranquilo? Na ausência, pessoal, de capacidade, o juiz vai, então, suspender o processo, pessoal, e vai determinar aí um prazo razoável para que seja sanado o defeito. Por exemplo, pessoal, na hipótese de uma pessoa, enfim, lhe faltou capacidade para capacidade para estar em juízo, o juiz vai, então, pessoal, dar um prazo para que se defina, por exemplo, pessoal, um tutor ou um curador para esta pessoa. Tá? Então, obviamente, pessoal, a partir de então, o processo segue. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal. Citação válida. Tá? Lembram, pessoal, que lá atrás, nos pressupostos processuais de existência, nós falamos da citação? Então, pessoal, lá era apenas citação, ato de citar. Tá? Aqui, pessoal, não. Aqui nós estamos falando da citação válida. Tá? E a citação válida no processo de trabalho, pessoal, ela é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de requisitos aí que
a mera citação. Ou seja, pessoal, a citação válida, ela precisa cumprir com determinados pressupostos, determinados elementos, né, que possam efetivamente, pessoal, inferir que aquela comunicação atingiu o seu resultado, certo? Então, a citação, pessoal, ela é válida, né, quando ela cumpre com requisitos jurídicos que determinam a sua validade. Tá? Bom, o artigo 841, pessoal, ele estabelece, né, que após recebida a petição inicial, o servidor, pessoal, da Vara do Trabalho, ele vai, então, observando, né, aquela petição inicial, ele vai, então, pessoal, encaminhar uma notificação postal para o réu. Não sendo possível, pessoal, notificação postal, vai se encaminhar, então, através de oficial de justiça. Tá bem? Tranquilo? Bom, mas aí, pessoal, nós temos a determinação da súmula 16. E aqui, pessoal, peço a atenção de vocês para a súmula 16. Por quê? Diferentemente do processo civil, pessoal, onde a citação ela tem uma característica, uma natureza pessoal, tá? No processo de trabalho, pessoal, considerando o contexto do processo de trabalho, nós temos, pessoal, uma ideia de impessoalidade na citação. Tá? Por quê? Sendo expedida a citação, pessoal, para o endereço do réu constante no contrato de trabalho, certo? Então, veja bem, sendo expedida a citação, tá, para o réu no endereço constante no contrato de trabalho, presume-se, pessoal, que ele recebeu a citação em 48 horas após a sua emissão. Tá? O não recebimento, pessoal, ou a irregularidade no recebimento, tá, é prova que o réu deve fazer, pessoal, quando ele eventualmente alegar no processo. Aí você vai me perguntar o seguinte, tá, mas Matheus, como assim? Como é que o réu vai alegar algo que ele nem sabia? Não, pessoal. Tá? Na verdade, nós estamos falando aqui de uma situação de quando o réu vier a saber, pessoal, quando ele efetivamente tomar conhecimento do processo, tá? Digamos que o processo já esteja na fase de execução. E aí o réu tomou conhecimento daquele processo. Opa, peraí, só um minutinho. Tá? Tem uma sentença e a sentença sendo executada. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tentar recuperar, deixa eu tentar retomar esse processo. Tá? O que ele, réu, pessoal, terá que fazer? Ele vai ter que provar, ele, réu, pessoal, tem que provar, tá, a deficiência na citação. Tá? A súmula 16, pessoal, é muito clara quanto a isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Lembrando, pessoal, que eu gosto de contar a história, né? Vou citar um exemplo para vocês. Um cliente, certa feita, pessoal, o cliente encerrou a atividade de uma empresa, tá? De um estabelecimento que ele tinha, referente a uma empresa. O que aconteceu, pessoal? Ele encerrou o estabelecimento, a atividade, e ele não deu baixa. No INSS, na Receita Federal, manteve a empresa, pessoal, em aberto. Tá? Literalmente, pessoal, aquela história, né? O sujeito ele acaba pedindo para levar. Tá? E aí, o que aconteceu, pessoal? Um dos ex-empregados dele ajuizou uma reclamação trabalhista, certo? Ajuizou a reclamação trabalhista, o pessoal chorou uma série de pitangas lá, e aí colocou, pessoal, como endereço, tá, o estabelecimento da empresa. Tá bem. A empresa, pessoal, estava aquele estabelecimento, aquele prédio, né, num primeiro momento estava fechado, tá? Chegou, bateu a citação lá, pessoal, o correio não conseguiu entregar. Tá? Bom, voltou. E aí o juiz, pessoal, intimou o réu e pediu para indicar o endereço. E o réu consultou lá na Receita Federal, né, nos documentos da Receita Federal, e disse, não, doutor, o autor falando para o juiz, doutor, lá na Receita Federal, o cadastro da empresa ainda está ativo, tá? E indica como endereço este endereço. Então, se requer que seja tentada novamente a citação através de correio, através de carta postal. Muito bem. Novamente, pessoal, foi uma carta. Só que aí, pessoal, o que aconteceu? Neste meio tempo, uma segunda empresa começou a trabalhar no local, certo? Por quê? Porque o meu cliente fez a proeza de vender o estabelecimento. Ele vendeu o estabelecimento. Tá? E aí o que aconteceu? Quem lá estava, recebeu a carta R
tá? Mesmo não sendo para si, isso é plenamente possível. Recebeu a carta E, beleza, tá? E aí, pessoal, ninguém comunicou o meu cliente, tá? E ele, obviamente, o pessoal não ficou sabendo de uma reclamação trabalhista, ok? A reclamação trabalhista correu, certo? Né? Prosseguiu, pessoal. E quando, obviamente, saiu sentença, o juiz prudentemente, poderia ter tomado essa prudência antes, mas o juiz prudentemente, pessoal, determinou a notificação da sentença, tá, para a empresa ré, que nesse caso já era Revel, pessoal, e os sócios, certo? E aí, pessoal, os sócios, eles acabaram tomando ciência da ação. Aí me procuraram, tá? Aí entra o advogado, né? Você sabe que o advogado, pessoal, ele chega na hora, né? Ele não usa colete de brigadista, pessoal, mas ele é quase como um bombeiro, né? Quando a casa tá pegando fogo, o pessoal chega para falar com o advogado. E aí, pessoal, o que aconteceu? Literalmente, o meu cliente chegou e disse assim, Matheus, eu quero recorrer. Eu disse, não recorre, meu querido, tá? Súmula 16 do TST, tá? A notificação, ela foi recebida no endereço, tá, que consta na Receita Federal como endereço da tua empresa. Ou seja, por mais que tu já tenha encerrado as atividades, literalmente tu tem que comprovar a irregularidade. Só que tu não tem como comprovar a irregularidade, por quê? Porque o juiz determinou a citação, tá, deste processo no endereço que tu mesmo está indicando como teu, certo? Então, obviamente, não tem o que fazer. A citação, ela foi regular, por mais que ela não tenha sido entregue, pessoal, para a pessoa responsável imediata pela empresa. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Nesse caso, claro, depois tivemos que fazer acordo, enfim, o meu cliente quis insistir no recurso, foi para o tribunal, levou ferro no tribunal, né? Não teve como reformar a decisão, pessoal, né? Voltou e teve que fazer acordo, tá? Então, muito cuidado, pessoal. Súmula 16, tá? A citação válida, pessoal, só é válida quando realizada na forma da súmula 16, ou seja, expedida aí a carta R, tá bem? Prosseguindo, pessoal, imparcialidade do juízo. Da mesma forma, pessoal, que nós temos que observar a questão de competência do juiz, nós temos competência do juízo, melhor dizendo, nós temos que verificar também, pessoal, a questão da imparcialidade do juiz. Aqui é a pessoa, juiz, literalmente, o doutor fulaninho de tal. Por quê, pessoal? Na ausência da imparcialidade, pessoal, literalmente esse juiz tem que ser afastado daquele processo. Vai estar ausente, pessoal, critérios de imparcialidade, além, obviamente, de outros aspectos, pessoal, quando nós tivermos as hipóteses de impedimento ou de suspeição do juízo, que são regrinhas, pessoal, que estão lá no artigo, são disposições que estão lá no artigo 144 e 145 do CPC, tá? Tranquilo, pessoal? Então, o processo do trabalho, pessoal, vai fazer uso dos mesmos elementos do processo civil para determinar o que é impedimento e suspeição. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, o juiz, pessoal, vai ser imparcial sempre que ele não for impedido, sempre que ele não for suspeito e, principalmente, pessoal, fundamentar as suas decisões. Tá? Vamos à frente. Além dos pressupostos processuais de validade, pessoal, nós temos também os chamados pressupostos processuais de validade negativos, né? Nós falamos dos positivos, agora nós estamos falando dos negativos. Esses pressupostos processuais, pessoal, eles são identificados fora do processo, tá? Isso quer dizer, pessoal, são elementos, são pressupostos que nós não podemos encontrar nesse processo, tá? Ou seja, literalmente, nós observamos eles lá fora, tá? E aí a gente não pode encontrar eles, pessoal, dentro desse processo, tá? Primeiro, pessoal, litispendência. O que é a chamada litispendência, pessoal? Tá? O próprio nome já dá mais ou menos uma ideia, tá? Litígio pendente. Veja bem, pessoal, neste caso, nós temos duas demandas, né? Ou seja, duas ou mais demandas, que versam literalmente, pessoal, por conta das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tá? E nenhuma delas, pessoal, teve ainda decisão final, tá? Não teve, ou melhor dizendo, não teve decisão transitada em julgado, certo? Então, por exemplo, pessoal, vamos imaginar aqui o seguinte: o empregado, pessoal, ele literalmente
procura um advogado, pessoal, saiu da empresa, ele procurou um advogado, ou lá no sindicato mesmo, quando estava fazendo a rescisão, assinou uma procuração para o advogado do sindicato, já ajuizar uma reclamação contra a empresa. Tá? Só que o Matheus, meio fraco da cabeça, pessoal, fraco da memória, né? Esqueceu que ele tinha assinado essa procuração para o advogado e relatado lá aqueles aspectos. E passado, sei lá, um ano e pouco depois, pessoal, né, o Matheus procura um outro advogado. Tá? Reclama exatamente os mesmos fatos, os mesmos fundamentos e os mesmos pedidos, tá? Contra aquele empregador, certo? E aí é ajuizado, pessoal, uma nova ação, certo? Melhor dizendo, uma segunda ação, pessoal, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Tá? Então, pessoal, quando nós temos a repetição, tá, de uma ação, pessoal, envolvendo aí, então, né, esses três elementos, né, partes, causa de pedir e pedido, nós temos literalmente, pessoal, o que nós chamamos de litispendência. Por quê? Por mais, pessoal, que nós não tenhamos ainda decisão transitada em julgado, tá, em nenhum desses processos, não é possível, pessoal, que o Poder Judiciário ele venha a se manifestar sobre duas ações idênticas. Tá? Obviamente, pessoal, isso geraria, né, uma insegurança jurídica, ok? E também, pessoal, eu não posso escolher, autor, não posso escolher, pessoal, qual é a ação que continua e qual é a que vai perecer. Por quê, pessoal? Porque senão eu vou escolher qual é o juízo que é mais vantajoso para mim. Ah, não. O doutor Fernando Fórmula é mais tranquilo para analisar as reclamações trabalhistas, é mais, digamos assim, um pouco mais protetivo para o autor, tá? Para o reclamante. Tá? Então, eu vou preferir que aquela ação da segunda vara do trabalho de Santa Maria ela permaneça. Já da primeira vara do trabalho, que é o doutor Gustavo, um pouco mais exigente, um pouco mais severo, com ambas as partes, eu não quero. Essa aqui eu quero desistir dela, quero extinguir. Óbvio que isso não é possível, pessoal. Tá? Isso é vedado por aquelas regras que nós falamos lá atrás sobre a chamada prevenção. Tá? Então, o primeiro juízo que tomou conhecimento da ação, tá, é o juízo prevento. É o juízo, pessoal, que vai reconhecer a litispendência e, consequentemente, pessoal, vai extinguir o processo sem julgamento de mérito. Tá? Aliás, pessoal, só uma observação. Todos esses elementos negativos aqui vão levar à extinção sem julgamento de mérito. Tá bem? Tranquilo? Prosseguindo, pessoal. Então, litispendência, né? Duas ações idênticas, né? E as duas pendem de julgamento. Ok? No tocante à coisa julgada, pessoal, nós temos que observar aqui, né, que a coisa julgada ela é bem semelhante à litispendência. Só que o que muda, pessoal, é que na coisa julgada, a primeira das demandas já foi julgada e transitada em julgado. Tá? Ou seja, pessoal, já tem sentença, tá? E já houve o trânsito em julgado daquela decisão, certo? Então, veja bem, pessoal, aqui nós temos, olha só, né, reprodução de ação idêntica a outra, certo? Entretanto, a primeira, pessoal, já foi decidida por sentença definitiva transitada em julgado. Tá? Sentença definitiva de mérito. Cuidado, pessoal. Tá? Quando nós temos uma extinção sem julgamento de mérito, pessoal, eu posso intentar novamente aquela demanda, certo? A não ser, pessoal, que aquela demanda tenha sido extinta, por exemplo, por uma litispendência, por uma coisa julgada. Aí, obviamente, pessoal, eu não posso intentar novamente. Agora, se eventualmente, pessoal, a ação ela foi extinta sem julgamento de mérito, por exemplo, pessoal, por abandono de causa, né, abandono literalmente por desleixo da parte autora, eu posso, pessoal, intentar novamente essa reclamação. Tá bem? Tranquilo? Então, muito cuidado com isso. Agora, claro, pessoal, reconhecida a coisa julgada, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, aquele processo sem julgamento de mérito, consequentemente, pessoal, não vai ser possível, né, intentar novamente esse processo. Bom, reconhecida a coisa julgada, pessoal, extinto. Não tem o que fazer, pessoal, literalmente. Ok? Tranquilo aqui? Muito bem, pessoal. E no tocante à perempção, o que nós temos, pessoal, sob a chamada perempção? Veja bem, no processo civil, pessoal, vocês devem se recordar da perempção
como um instituto que ele limita o direito de ação. Tá? Na verdade, pessoal, ele impede o direito de ação. Ele é um fator impeditivo do direito de ação. Por quê, pessoal? Lá no processo civil, eu não vou me recordar exatamente qual é o artigo, pessoal. Tá? Mas no processo civil, pessoal, a perempção ela é definitiva. Sempre que o autor, lá no processo civil, deixar se extinguir, pessoal, a sua ação ou o seu processo, pessoal, por 3 oportunidades, tá? Por conta do desleixo da parte. Tá? Então, imaginem, pessoal, lá no processo civil acontece o seguinte, o autor ajuizou o processo, ajuizou a ação, o juiz pediu para que ele emendasse a petição inicial, ele não emendou, o juiz extingue o processo sem julgamento do mérito. Tá? Ajuizou novamente, o juiz mais uma vez pediu para emendar a petição inicial, mais uma vez o autor deixa extinguir o processo sem julgamento de mérito. Tá? Ajuizou pela 3ª vez e pela 3ª vez, pessoal, o autor não atende a determinação de emenda à petição inicial feita pelo juiz. O que vai acontecer, pessoal? Na 3ª oportunidade, o juiz vai decretar a perempção, tá? E vai determinar que o autor perdeu o direito de ação, considerando, pessoal, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tá bem? Tranquilo? Então, o autor perde o direito de ação. No processo de trabalho, pessoal, a perempção, ela se dá de modo limitado. Tá? Eu vou observar aqui com vocês, ó, que a reclamação, né, o trabalhador, nesse caso, ele perderá, pessoal, tá? Perderá a possibilidade de ajuizamento de ação pelo período de 6 meses apenas. Tá? Então, muito cuidado com isso. Literalmente, pessoal, o autor no processo de trabalho, ou o reclamante no processo de trabalho, pessoal, ele perderá o direito de ação, pessoal, por um período limitado de 6 meses. Quando, pessoal? Quando ele deixar arquivar a sua reclamação por 2 vezes, tá? 2 vezes seguidas. Imaginem o seguinte, pessoal, imaginem que o trabalhador ajuizou a reclamação trabalhista, certo? E no dia da primeira audiência, ele não comparece. Tá? Não comparece e não tem justificativa para isso. Beleza? O juiz arquiva a reclamação. Vai lá o Matheus e ajuiza de novo. Tá? E o Matheus esqueceu de novo da data da audiência. Tá? Não compareceu novamente, pessoal, arquiva-se pela 2ª vez. Quando arquivou, pessoal, pela 2ª vez seguida, tá? O juiz, então, vai decretar a perempção, pessoal, isso obviamente querendo dizer, né, que pelo período de 6 meses, pessoal, o Matheus não poderá ajuizar aquela reclamação trabalhista, envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedido e os mesmos pedidos. Belezinha? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem. Então, perempção. Tá? Vamos adiante, pessoal. Temos ainda que falar aqui sobre a chamada convenção de arbitragem. Tá? Aqui eu acabei, pessoal, não colocando no slide, deveria ter colocado, tá? Mas, de qualquer modo, peço que vocês anotem aí, pessoal, tá? 2 disposições sobre a chamada convenção de arbitragem. A primeira delas, pessoal, é em âmbito individual, ou seja, pessoal, envolvendo empregado e empregador, tá? Reclamante e reclamado. Quando nós falamos, pessoal, em convenção de arbitragem em âmbito individual, eu tenho que observar com vocês, pessoal, que isso é muito limitado. Tá? Então, em âmbito, pessoal, envolvendo direito e processo de trabalho, é um tanto quanto limitada a possibilidade do empregado negociar com o empregador, pessoal, uma cláusula de arbitragem. Tá? Uma cláusula convencionando a arbitragem. E somente, pessoal, o artigo 507-A da CLT, é só verificar aqui, pessoal, ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Tá? Por vezes eu acabo... Isto aí, tá? 507-A da CLT, ou seja, artigo, pessoal, introduzido pela reforma trabalhista,
possibilita, pessoal, que o trabalhador que ganhe 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, 12.202 reais com, se eu não me engano, aí 60 e poucos centavos. Tá? Se ele ganha 2 vezes o teto da Previdência, pessoal, tá? E, se eu não me engano, tem... Não precisa, pessoal, de... Não precisa de ensino superior. Tá? Não precisa de diploma de ensino superior. Basta, pessoal, ganhar 2 vezes o teto da Previdência. Ganha 2 vezes o teto da Previdência, pode assinar uma convenção de arbitragem. Tá? Se no contrato de trabalho, pessoal, o empregado assinou uma convenção de arbitragem com o empregador, tá? Obviamente, pessoal, não tem o que fazer. Tá? O empregador, pessoal, não, ou melhor dizendo, o empregado não poderá ajuizar uma reclamação trabalhista, pessoal, naquela vara do trabalho, tá? Ou na vara do trabalho. Ele vai obrigatoriamente, pessoal, ter que, então aí, ele vai ter que, literalmente, pessoal, ele vai ter que submeter aquela demanda à arbitragem. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. E outro aspecto, pessoal, o segundo aspecto, né, que eu gostaria de observar com vocês, é a hipótese, pessoal, de convenção de arbitragem em âmbito coletivo. Em âmbito coletivo, pessoal, nós temos a possibilidade trazida pela Lei 9.307 de 96, 9.307, que estabelece, então, pessoal, a hipótese, ou melhor dizendo, as hipóteses de convenção de arbitragem em âmbito coletivo, ou seja, na negociação coletiva. Então, 2 sindicatos, pessoal, eles podem estabelecer, né, os sindicatos empregados e sindicatos empregadores, poderão estabelecer, pessoal, que ao invés de submeter a demanda para a Justiça do Trabalho, eles submeterão essa demanda a um árbitro. Tá? O árbitro vai decidir. E aí, obviamente, pessoal, né, nesse caso nós temos plena validade. Por quê? Porque a gente sabe que o sindicato, pessoal, ele tem a possibilidade de negociar como se fosse, obviamente, aí gente grande, pessoal. O sindicato, obviamente, ele tem ele não tem uma hipossuficiência, pessoal, em relação ao empregador. Não, bem ao contrário. Em alguns casos, pessoal, o sindicato dos empregados tem uma hipersuficiência. Tá? É bem suficiente, né, para defender os seus próprios direitos. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, esses 2 pontos aí que eu gostaria de observar com vocês. Convenção de arbitragem em âmbito individual, 507A da CLT, e em âmbito coletivo, Lei 9.307 de 96. Tá bem? À frente. Falta de caução, pessoal. Tá? No processo de trabalho, pessoal, nós não vamos encontrar situações envolvendo falta de caução. Tá? Eu acho que talvez a única possibilidade aí que nós temos, pessoal, é a ausência de depósito na ação de consignação em pagamento. Tá? Mas é uma situação, pessoal, que literalmente decorre ali do processo civil. Tá? Influência do processo civil no processo de trabalho. Oriunda do processo de trabalho, pessoal, nós não temos nenhuma hipótese. Tá? Mas, por exemplo, pessoal, a ausência de depósito judicial, tá, na ação de consignação em pagamento é um exemplo. Tá? Falta caução. Consequentemente, pessoal, nós teríamos aí a impossibilidade de prosseguimento com esse processo por conta, pessoal, de um pressuposto processual de validade negativa. Tá bem? Prosseguindo, pessoal. Ausência de tentativa de conciliação perante a Comissão de Conciliação Prévia. Pessoal, aqui nós temos 2 situações que eu gostaria de observar com vocês, tá? Referente aí à Comissão de Conciliação Prévia. Primeiro, pessoal, a ausência de tentativa de conciliação, tá, ela já foi julgada como inconstitucional, tá, inconstitucional pelo STF. Então, a ADI, pessoal, 2160, tá, do Distrito Federal, certo? Julgada pelo STF, reconheceu, pessoal, que o artigo 625D da CLT, pessoal, ele é inconstitucional. Consequentemente, pessoal, o trabalhador, ele não tem obrigatoriedade, pessoal, de submeter
a sua demanda, ou submeter, pessoal, o seu litígio perante uma comissão de conciliação prévia. Tá? Só recordando rapidamente, pessoal, acredito que vocês devam ter estudado comissão de conciliação prévia lá no direito do trabalho. Mas, de qualquer modo, pessoal, só relembrando, a comissão de conciliação prévia, pessoal, ela foi instituída na CLT, pessoal, a partir dos artigos 625A ao 625I, tá? E ela estabelece, pessoal, literalmente, como o próprio nome já diz, uma comissão de conciliação prévia. É uma comissão formada pelo sindicato, pelos trabalhadores, por um representante dos trabalhadores e pelo empregador, para, literalmente, pessoal, tentar conciliar a demanda antes de chegar ao Poder Judiciário. É uma tentativa, pessoal, de desafogar o Poder Judiciário. Tá? Muito bem. Essa comissão, pessoal, ela tinha essa regra aí do artigo 625D, que tornava ela obrigatória. Ou seja, o empregado, pessoal, tinha obrigatoriamente que submeter a demanda dele à comissão de conciliação prévia para depois acessar o Poder Judiciário. Obviamente, pessoal, isso foi julgado inconstitucional. Obviamente, pessoal, vai afetar aí a regra do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, pessoal, o acesso à justiça. Vai literalmente afastar o direito do trabalhador de acessar o Poder Judiciário. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Agora, pessoal, tem um segundo aspecto, que está aqui no segundo item, aqui embaixo, que é o termo de conciliação assinado pelo trabalhador. Ou seja, o trabalhador, pessoal, ele não tem obrigação de literalmente, pessoal, submeter a sua demanda frente à comissão de conciliação prévia. Agora, pessoal, se ele submeter, e mais, se ele assinar o acordo, pessoal, ele não pode mais reclamar aqueles direitos, pessoal, na Justiça do Trabalho, certo? E aí nós temos um elemento aqui, pessoal, um pressuposto processual de validade negativo. Por quê, pessoal? Se o sujeito submete vai lá na CCP, na Comissão de Conciliação Prévia, submete a sua demanda, aceita o acordo do empregador, ele assina um termo de conciliação. Assinou o termo de conciliação, pessoal, obviamente, não pode mais ajuizar uma reclamação. Ajuiza a reclamação trabalhista, mas o sujeito, mesmo assim, insiste, não, quero aumentar esse meu acordo, esse acordo aqui não foi muito bom, vou ajuizar uma reclamação trabalhista. E o sujeito vai lá e ajuiza a reclamação trabalhista. O que vai acontecer? Qual vai ser o primeiro item da defesa do empregador, pessoal? Do empregador, do réu. Extinção do processo sem julgamento no mérito por conta da existência de termo de conciliação em comissão de conciliação prévia. Por quê, pessoal? Porque o processo já foi, ou melhor dizendo, aquela demanda já foi conhecida e acordada em uma comissão de conciliação prévia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então aí nós temos sim um elemento negativo, de validade quanto ao aspecto aí dos pressupostos processuais. Bem? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem. Deixa eu só observar aqui, pessoal. Eu acho que fechamos por aqui esse vídeo, tá? E seguimos no próximo vídeo, pessoal, falando sobre procedimento. Tá bem? Um grande abraço e até mais.